Depois da queda do Império Romano Ocidental, foi aberto um período da história que foi denominado de Idade das Trevas, porque é pouco que se conhece dele e certamente escuro o que intuímos. As formas artísticas são fragmentadas e se intensificam nestes anos, evoluindo de acordo com o grau de romanização, alcançando em cada região europeia e do caráter de sua tribo invasora. Nesse período, enquanto as tribos germânicas contribuem com seus gostos de matérias de cores, como pedras preciosas e esmaltes, ou suas habilidades de orfebres, nos desenhos lineais intrincados e de temas de animais, os cristãos renunciam à escultura por medo a que as imagens sagradas sejam adoradas por si mesmas. A pintura, sem embargo, recebe o apoio do Papa Gregório no século VI, já que, em sua opinião, as imagens podem ser para os analfabetos o mesmo que seria a escritura para os que sabem ler, sentença que será lembrada muitas vezes nos séculos seguintes, para justificar uma arte religiosa de função exclusivamente didática. Em troca de seu direito a existir, a pintura deve se desfazer de toda beleza desnecessária, limitando a narrar da forma mais direta possível os fundamentos da religião cristã. Se completa assim a ruptura do legado artístico clássico, iniciada já no último período do Império Romano, com o resultado que as artes figurativas entraram em um período antirrealista, comparado ao da arte egípcia, que se prolongará durante mais de 800 anos. Por enquanto, o Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla, se questiona de forma mais violenta o papel que as imagens devem desempenhar na religião. Os destruidores de imagens, chamados iconoclastas, tomam o poder no ano 745, detendo durante um século toda a produção de imagens. Ao redor do século IX, retornam as imagens pintadas à arte bizantina, que além de ser útil para o ensino dos dogmas cristãos, passam a ser consideradas sagradas. Ao evoluir e se depurar, cristalizam em ícones que não podem ser de nenhum modo alterados, porque simbolizam a perfeição dos dogmas de fé. Apesar de seu caráter estilizado, os ícones herdam ainda algumas conquistas da arte grega, que se tinha perdido completamente na Europa, como o modo em que se prega as vestimentas nos corpos, o modelado das formas por meio de claro escuro, uma intuição rudimentar do espaço. Mas esses traços ficam sempre vinculados à rigidez conceitual do novo estilo. Apesar de algumas tentativas de unificação dos territórios do antigo Império Ocidental, como a levada adiante por Carlos Magno no século IX, a arte europeia não encontrará um verdadeiro estilo até meados do século XI, a qual tem origem as formas arquitetônicas do estilo romano. Nele se conclui os experimentos estilísticos realizados nos séculos precedentes, em toda a Europa, e também as influências oriental e bizantina, recebidas através da Itália, da Espanha e mais adiante pelo contato direto com o Mediterrâneo Oriental. É recuperada a forma da Basílica Romana com uma nave central dirigida ao apsídie do coro, onde o sacerdote oficializa a missa a 2 ou 4 naves laterais. Às vezes, é acrescentada outra nave de nome cruzeiro, que é perpendicular à principal e a curta antes do coro, formando uma cruz.
As colunas originais das basílicas romanas são substituídas por robustos pilares. As paredes adquirem uma grossura inusitada, com poucas janelas e torres altas, que conformam um conjunto de sombria espiritualidade e certo ar de fortaleza. A principal preocupação dos primeiros arquitetos romanos é de substituir os tetos de madeira das primitivas basílicas por coberturas de pedras, muito mais nobres e duradouras. Sem embargo, os conhecimentos técnicos necessários para abobadar adequadamente a nave principal foram perdidos durante a Idade das Trevas, pelo que foram necessários muitos testes antes de alcançar de novo soluções viáveis como a abóbada de canhão. Apesar de suas muitas variantes, esse tipo de abóbada mantém sempre sua forma de meio cilindro, unindo seus dois muros paralelos, que na realidade pode-se interpretar como uma sucessão de arcos de meio ponto, sobre grossos pilares ou diretamente nos dois muros a entrelaçar. Os pesos alcançados pelo acúmulo de pedras são tão descomunais que condicionam a estrutura geral de todo o edifício, fazendo-se mais sólido e robusto que qualquer outra construção anterior. Para tentar diminuir o peso da abóbada de canhão, se ensaia a cruzada construída a partir de pares de arcos cruzados em diagonal e preenchendo os espaços intermediários de forma triangular por materiais menos pesados. No estilo romano, a pintura e a escultura são integradas no edifício, quase como um elemento arquitetônico a mais, convertidas em entradas principais de paredes do fundo do coro, em algo como painéis informativos sobre os dogmas da fé cristã. As figuras aparecem solenes, hierárquicas e perfeitamente adaptadas ao espaço arquitetônico no qual se encontram, já seja esse no tímpano, que é o espaço semicircular sobre a entrada da igreja, os capitéis das colunas e as batismais, e as duas peças retangulares e alongadas a cada lado das portas, que recebem o nome de rambas. A desconfiança à realidade sensorial das coisas, típica da sensibilidade medieval, está na base desse estilo, propositalmente primitivo e simbolista, somente atenta à expressão dos valores reais, mas cuja rigidez é só aparente, pois o artista tem liberdade para encolher, puxar ou distribuir as figuras até sua perfeita fusão com a estrutura arquitetônica.
Na pintura, a simplificação de traços das figuras permite adaptá-las ainda com maior liberdade que a escultura, a qualquer geometria que reforce a mensagem que se deseja transmitir. E o mesmo pode-se dizer da cor, de modo que nunca a pintura europeia se encontra tão perto como agora de se converter numa verdadeira escritura de imagens, liberada de quase todo o compromisso de aparência das coisas e perfeitamente adaptada a um público analfabeto, que, sem embargo, aprendeu a ler muitas imagens. À medida que se aprofundam os conhecimentos técnicos dos arquitetos, durante a segunda metade do século XII, se faz possível aliviar alguns elementos da estrutura com a certeza de que o edifício não irá cair. Os muros no meio dos pilares, por exemplo, são na realidade imprescindíveis, pois o peso da abóbada cruzada cai diretamente sobre os pilares. Estes, pelo seu lado, acabam ficando cada vez mais finos, acrescentando neles pedacinhos de finas colunas, porque as abóbadas cruzadas foram ficando mais leves ao mesmo tempo que ganhavam complexidade. Neste modo, os muros começam a ser substituídos por vitrais e janelas, deixando que a luz penetre livremente no interior das naves, baixo novas e místicas colorações. O conjunto de todas essas modificações do modelo romano acaba formando no norte da França um estilo já completamente ciente de si mesmo, que séculos depois será denominado em forma de desprezo pelos italianos estilo gótico, referindo-se equivocadamente aos godos e, em geral, aos povos chamados de bárbaros, já que nunca antes um estilo arquitetônico europeu tinha se distanciado tanto dos modelos clássicos greco-romanos. A nova espiritualidade reinada na Europa nos séculos XII e XIV parece determinar, além de um impulso de rejeição às naves, que força a procura de um novo tipo de abóbada que se possa puxar à vontade para o alto. Isso é conseguido substituindo os arcos de meio ponto das primitivas abóbadas cruzadas por outros chamados apontados, que estão constituídos por duas curvas que se cortam no ponto mais alto do arco. Este vértice, meio de comprido, pode se elevar muito por cima da parte mais alta da circunferência do arco de meio ponto, permitindo um progressivo alongamento vertical das abóbadas e, com ele, o crescimento em altura de toda a edificação. O arco pontado é utilizado também nos traços de janelas e vitrais, que conhecem uma evolução contínua, a formas cada vez mais complexas, até chegar no século XV, a incorporar sinuosos vértices a modo de chamas, o que motiva o apelido de gótico flamejante. A progressiva elevação da estrutura, sobretudo na nave principal, aumenta as tensões laterais, ou para fora, que fazem suportar os pilares.
Para fazer frente a isso, se faz necessário recortar os pilares exteriores das naves laterais, por meio de robustas saliências encostados neles, chamados contrafortes, coroados às vezes com arbustos de pedras ou pináculos. Os contrafortes recebem a pressão que a abóbada da nave principal exerce nos lados, através de uns arcos chamados arcobotante, que lança a parte superior de pilares e contrafortes. A proliferação de arcobotantes, pináculos e outros finos acessórios sobre a estrutura principal concedem ao exterior de algumas catedrais góticas um aspecto fantástico, como de esqueleto de animal pré-histórico. O monumento simbológico do estilo gótico é a catedral, como expressão máxima do novo orgulho e dinamismo das cidades europeias durante o final da Idade Média e, sobretudo, como vínculo espiritual entre todos os cidadãos que conseguiram eleger com um esforço coletivo com frequência prolongado durante várias gerações. O contraste entre essas grandes e deslumbrantes edificações de pedras e luz, verdadeiras antessalas do céu, com as muito humildes moradias de seus frequentadores, é sem dúvida estimulante, preparando o espírito para o fervor dos seus filhos. A escultura gótica parece perseguir o mesmo efeito de grandeza que as formas arquitetônicas, com figuras cada vez mais graciosas e sinuosas à medida que avança o estilo. Por mais que as figuras continuem fundidas ao princípio das formas arquitetônicas, tal como acontece no período romano, se começa a liberar, pouco a pouco, a opção construtiva e, ao mesmo tempo, a rigidez formal que tal função nos impõe. Os personagens começam a se individualizar pelos traços e atitudes, e sua roupagem se prega de novo em vistosas quedas que deixam perceber as formas do corpo. Se restabelecem de fato a observação da realidade aparente das coisas e certa conexão com o mundo clássico que a arquitetura tinha conseguido esconder. Sem embargo, este novo interesse pelo mundo sensível, que comparte em escultura e pintura, e que começa a afastá-las do simbolismo, que a fé paleocristã introduziu nas artes, é um impulso paradoxo por uma crença ainda mais recente, que tenta aproximar as imagens sacras à sensibilidade da ordem comum. A Itália continua pegada ao espírito bizantino na obra de artistas como o Cimabue. Até um discípulo dele, de nome Giotto, revolucionava desde Florença as formas aprendidas. Seu estilo é baseado na representação do espaço tridimensional, na qual as figuras se movimentam, a humanização delas no seu aspecto exterior, expressões de gestos e na total observação direta da natureza antes que o esquema tivesse sido estabelecido.
Durante o século XIV, o estilo gótico entra numa fase de crescente refinamento. Se escolhem numerosos edifícios públicos e civis que refletem o novo poder de suas cidades e instituições. Na Inglaterra, o gótico chamado de primitivo, de influência francesa, deixa passagem ao estilo enfeitado, em que a decoração ondulante se multiplica em abóbadas e fachadas. A fusão do estilo francês, italiano e flamenco origina no último quarto do século XIV o que se começou a chamar de estilo internacional, principalmente como em pintura, como expressão da unidade cultural e religiosa, que pela primeira vez e também última em muitos séculos, parece aproveitar da Europa mais além dos seus problemas políticos. É recuperado no retrato o gosto pela fidelidade do modelo, qualidade praticamente ausente desde a arte romana e cultivadas agora nas esculturas de donantes e tumbas. El Bosco é sem dúvidas um dos pintores mais originais de todos os tempos, conhecido sobretudo por composições polêmicas, em que inumeráveis criaturas às vezes monstruosas protagonizam cenas que são ainda mais chocantes, por ter supostamente uma intenção moralizante. O olhar gosta de se perder como no Jardim das Delícias, onde não é difícil deixar de descobrir um novo detalhe cada vez que o contemplamos. O sentido de humor do El Bosco e sua alucinada vivência cultivam por igual, desde o primeiro momento compondo obras que parecem estar mais além de qualquer convenção sobre a beleza, porém sem renunciar completamente a ela. Durante a Idade Média, convive entre os italianos a lembrança da antiga grandeza de Roma, o esplendor que a arte e a cultura alcançaram lá, antes das invasões germânicas. Em seu espírito foi imposta a ideia de que cedo ou tarde haverá de reaparecer o esplendor das formas clássicas em um renascer da cultura. Os 1000 anos que separam o declínio do Império Romano são vistos como uma sombria transição. A fartura de restos romanos e a utilização habitual do mármore nas construções e na arte conseguem introduzir uma ideia inconfundivelmente clássica aos estilos como romanos e góticos, uma vez que isso transpassam os Alpes. Só que agora, o princípio do século XV, o impulso por recriar os modelos clássicos do século passado se faz consciente e necessário. Na metade do século XV, conhecido como o Quattrocento, se inicia uma aceleração na sequência de grandes figuras no Renascimento italiano, que terminará durante o século seguinte, em alguns dos gênios que ficaram na história. Nas oficinas de pinturas, os aprendizes são iniciados nos segredos da arte, ao mesmo tempo que liberam os mestres das tarefas mais pesadas, como a mistura de pigmentos ou a preparação das tábuas. Cada cidade acaba desenvolvendo um estilo peculiar e diferente, associado às oficinas que operam nelas, quebrando definitivamente a unidade do estilo internacional que estava fundada na mobilidade das ideias e dos artistas. Nessa atmosfera propícia para qualquer nova contribuição, ainda existem pintores como Fra Angelico, felizmente apegados à ingênua espiritualidade dos artistas medievais. Um dos artistas mais admirados no Renascimento italiano é Sandro Botticelli, que recupera para a arte o sinuoso desenho do último gótico, mais adaptado à descrição de um tipo de beleza sugestivamente moderna. Suas obras mais admiradas são as de tema mitológico, como O Nascimento de Vênus ou A Primavera.
que decola um talento nunca superado para recriar uma atmosfera de poético paganismo, graças ao delicioso desenho, à habilidade com a paleta e, sobretudo, ao sensível e equilibrado esquema de composição. Durante o período do Cinquecento, correspondente ao século XVI, terá lugar na Itália uma eclosão artística sem precedentes, desde Atenas de Péricles, que expandirá pouco a pouco o epicentro artístico, desde Florença a Roma. As poderosas cidades italianas competem entre si para conseguir um maior embelezamento e relevo cultural, disputando a atenção dos artistas de maior renome, que pela primeira vez poderão impor suas condições aos poderosos clientes. Sua liberdade de concessão é maior agora do que nunca tinha sido até então, cultivando os criadores mais talentosos em qualquer das três artes, pintura, escultura ou arquitetura, indistintamente com assombrosa facilidade. Tudo isso leva a estender sua consideração social desde o ramo de meros artesãos que trabalham manualmente aos homens de engenho que o fazem com o seu intelecto. Os arquitetos, por exemplo, são homens agora cultivados em estudos clássicos, que dominam a regra das ordens gregas e as proporções idôneas de colunas ou entablamentos. Donato Bramante, o arquiteto mais influente do momento, tira sua estrutura de toda a ornamentação para marcar os puros valores formais. Seu projeto mais ambicioso, encarregado por Júlio II, foi a nova Basílica de São Pedro em Roma, cuja lenta e desastrosa execução a desviou muito do desenho original de Bramante. A gigante cúpula que deveria coroar a planta de cruz grega do projeto original é desenhada finalmente pelo maior rival do arquiteto, o florentino Michelangelo Buonarroti. Em Veneza se respira uma intensa atividade intelectual, que sem dúvida impressiona o espírito do seu discípulo mais talentoso de nome Leonardo da Vinci. A extraordinária variedade de campos em que este artista acabará colaborando com informações decisivas, desde o estudo das correntes marítimas ou desenhos de máquinas voadoras, o convertem do paradigma do gênio universal. Mas em pintura, Leonardo deixa poucas obras concluídas, devido ao seu caráter bastante inquieto e seu altíssimo nível de autoexigência. Nesse terreno, sua colaboração principal é a técnica do esfumato, que sacrifica a previsão dos contornos das figuras, fundindo-os entre si com as cores do fundo para conseguir uma modelação mais forte das formas. Nos seus retratos, por exemplo, Leonardo se impõe tarefas que vai mais além do mero registro da aparência do modelo, inclusive sua expressão estabelecendo, por exemplo, sutis metáforas visuais entre elementos dos quadros que proporcionam verdadeiras vidas psíquicas aos modelos ou propondo enigmas tão sugestivos como a expressão da Mona Lisa, cuja ambiguidade se baseia no intenso esfumato que aplica nos pontos chaves da expressão do rosto, o contorno dos lábios e a ponta dos olhos. Outra das figuras gigantescas do Renascimento é Michelangelo Buonarroti, formado na oficina de Ghirlandaio, cujo caráter muito acomodado não é muito apreciado pelo seu discípulo, que prefere estudar os modelos clássicos, como no Quattrocento, mas, sobretudo, a anatomia humana dos modelos vivos, inclusive dos mortos, treinando como Leonardo a dimensão dos cadáveres. A mais famosa delas é a que representa a Moisés, construída sobre um irressolúvel paradoxo entre a energia apenas contida
que parece estar a ponto de descolar o vigoroso ancião, posição sedente e aparentemente estática que o mantenha claro no lugar. O Papa Júlio II encomenda também a decoração da abóbada da Capela Sistina, tarefa muito ingrata para o jovem artista, não tanto pela grandiosidade, mas sim por separá-lo de sua verdadeira vocação de escultor. Como escultor, Michelangelo é a figura dominante do Cinquecento e quem sabe também da arte universal, ao ponto de ofuscar a qualquer um dos seus contemporâneos. O terceiro gigante deste período de muita graça na história da arte é, cronologicamente, Rafael Urbino, discípulo do mestre Perugino, do qual adota suas primeiras obras a beleza idealizada nas figuras e a clareza das composições simétricas. Em sua evolução posterior, Rafael se converterá no pintor mais completo de sua época, porque sabe interiorizar até assimilar completamente qualquer influência que possa enriquecer seu próprio estilo. Assim, de Leonardo ele recebe o dinamismo de suas composições e a técnica do esfumato, que incorpora suas doces madonas e outras obras religiosas. Na segunda metade do século XVI, as obras realizadas pelos gênios do Cinquecento são contempladas como cismas de perfeição que já não é possível superar, que promove nos jovens artistas um sentimento de frustração que os impulsa a procurar parcelas da arte ainda inexploradas, por estranhas e inclusive extravagantes que possam parecer. A reação anticlássica é batizada com o nome de maneirismo, porque os artistas que a provocam antes tentaram pintar à maneira dos gigantes que os precedem, comprovando a seguir o estéril de seu empenho. Entre os madeiristas, ainda encontramos excelentes pintores como Corrédio, dotado de uma graça extraordinária, capaz de conseguir similares efeitos de grandeza em suas figuras, dissolvendo seus contornos no espaço circundante por meio de um imenso esfumato. Deste período da arte, um dos pintores mais comentados hoje é conhecido com o apelido de El Greco, natural da Creta. Acaba se instalando em Toledo, depois de receber na Grécia o impacto da obra de Tintoretto. Algumas das melhores obras de sua juventude, como o Espólio de Cristo, denota dívida contraída com a pintura veneziana e os maneiristas, mas são as obras de Madures, como o Enterro do Conde Orgaz, que alcança sua forma definitiva como um modo de expressão cada vez mais desvinculado do real. Do El Greco nos surpreende especialmente a total liberdade de concessão de muitas de suas obras, cujo subjetivismo chega a ser tão radical que nos custa crer que estas obras também foram apreciadas pela sua clientela espanhola, que também contribuirá significativamente para o enriquecimento do artista. Em suas obras de mais riscos, geralmente povoadas por alongadas e sinuosas figuras, a instabilidade da composição ou alusão real que parece banhar ao cenário, longe de serem artificiais, nos comovem por sua arrebatada sinuosidade. Ao contrário do resto da Itália, Veneza mantém inclusive e acrescenta seu esplendor artístico durante grande parte do século XVI.
Se costuma dizer que a atmosfera dos lagos venezianos que difundem os contornos das coisas é responsável pela importância que a cor e a luz que adquirem nas pinturas dos mestres venezianos desde Giovanni Bellini. Seu discípulo Giorgionetti é o verdadeiro iniciador do estilo veneziano. Alcançará seu máximo esplendor na obra de Tiziano, que também se forma na oficina de Bellini, junto a Giorgiani, confundindo às vezes as obras da juventude dos dois discípulos. Tiziano representa em pintura a plenitude da cor, capaz por si só de garantir a solidez de um quadro e restituir seu equilíbrio cada vez que este pareça de um ponto de vista atento somente ao desenho, ao ponto de se perder. A incrível longevidade de Tiziano lhe permite se destacar em gêneros variados da pintura, que vai desde o mitológico, onde decola uma vitalidade de muito consciente paganismo, ao retrato chamado de aparelho de reis, imperadores ou papas. Outro grande colorista, embora em gamas mais frias, que Tiziano é Paolo Veronese, autor de lenços gigantescos de caráter cenográfico que adiantam a sensibilidade barroca. Neles se exaltam as glórias de Veneza ou é narrado episódios mitológicos de caráter religioso com extraordinária solvência. Jacopo Tintoretto é o único artista veneziano que usa o caráter nervoso e o conflito do maneirismo, embora saiba manter um estilo mais sereno em seus excelentes retratos e obras de caráter clássico. Alberto Durero é o pintor e gravador mais destacado da arte alemã, representando a fusão do gótico local a formas renascentistas italianas. Como Leonardo adota uma atitude exigente e analítica aos problemas da arte que é fácil rastrear em suas esplêndidas aquarelas de plantas e animais executadas com precisão científica ou aos seus exaustivos detalhes sobre o contorno da figura humana. A qualidade excepcional de suas gravuras faz que se difunda amplamente na Europa e se copie ainda em vida do autor, embora possivelmente nos cative mais a profundidade psicológica dos seus retratos e autorretratos, desenhado com o rigor característico dos mestres nórdicos, ou suas simples composições religiosas, entre os quais se destaca sua adoração dos magos.